Dentro de todo o processo de transição que o Corinthians passou, de remontagem, chegar para o jogo da Libertadores com 4 vitórias em 4 jogos, sendo a última uma nova vitória em clássico contra o São Paulo, sem sofrer gols, que tipo de representatividade isso tem para o momento que o Corinthians viveu antes da estreia na Libertadores? Boa noite. Primeiro, analisando o desempenho. E nós tivemos, nos 4 jogos, o primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, alternando situações, umas mais, umas menos. Uma teve o acidente da expulsão. Em algumas circunstâncias, nesse teve as mexidas do Bausa para botar a velocidade e do lado onde o Arana estava com o cartão, estava um pouquinho receoso com a marcação, e a entrada do Rogério deu infiltração, deu jogada de cruzamento. Não de infiltração, mas de cruzamentos. Mas fez um primeiro tempo muito bom. E um segundo tempo bom, né, dentro das situações da grandeza do jogo, nesse processo de reformulação. O que ele traz? Ele traz confiança de um trabalho que está crescendo. E ele traz o perigo da soberba de achar que pelos esses resultados que teve, pelo desempenho que teve hoje, que as coisas podem ser fáceis na quarta-feira. Esse é o perigo do jogo de hoje. Ô Tite, você se surpreendeu com a escalação da força máxima do São Paulo e isso faz com que o Corinthians comemore ainda mais a vitória, faça o Corinthians entender que foi ainda de mais valor essa vitória contra o São Paulo com força máxima? Não me surpreendi particularmente, porque se eu fosse o Bausa eu faria exatamente a mesma coisa. A menos que tivesse o departamento de fisiologia que colocasse assim, não vai dar tempo de recuperação. Mas eu imaginava de quarta para domingo tem tempo de recuperar e domingo para quarta não tem viagem, vai dar tempo de recuperar. O que ele busca e o que eu busco? Nós dois estamos montando equipe. Então, quanto mais poder jogar a mesma equipe, tanto melhor. Essa escalação que eu coloquei hoje não era minha vontade, nem de quinta. Foi porque nós tínhamos 3 jogos em 6 dias. Se desse para mim, eu ia montar a base da equipe para se repetir. E depois tu ficar mexendo naquilo que é a competição de cada um no seu setor. Quem está melhor joga, ou entra no jogo. Às vezes é mais importante entrar no jogo do que iniciar. Tu define, tu decide. É um momento decisivo. Então, a mim não surpreendeu. E quando eu vi a entrevista para vocês, que ele, no meio da entrevista dele, ele passou assim, desculpa, ele disse assim, é uma maneira que a gente tem de ver no estágio que nós estamos como equipe. Às vezes, nas respostas, a gente emite uma ideia, que é a minha ideia também. Me desculpe. Eu. A situação de Elias, viaja, vai para o Chile? Viaja, joga, e nós encontramos um garoto de 18 anos que faz Elias, um Elias de 18 anos nós encontramos. Eu falei para ele agora. Maico. Falando do futuro próximo, professor Tite, o que você sabe do Cobressal? Vou olhar agora. Tem uma pasta desse tamanho e um monte de vídeo guardado ali. Vai ler no avião? Não, vou hoje à noite. E depois passa para o time? Sim. E amanhã trabalho, amanhã passa para o time. Sendo que todos os auxiliares já têm isso dominado, o Kleber já tem isso dominado, toda a síntese, mas ele deixa do lado e agora eu sigo. E vou dizer por quê. Porque se eu ficar pensando em 2 coisas, eu não consigo funcionar, eu vou deixar de estar fazendo o meu melhor para esse jogo. E eu não quero carregar o peso de não fazer o melhor. Faço o melhor agora, bom, agora terminou o jogo, eu começo a fazer o melhor para quarta. Tite, na saída de campo, o Felipe falou que o Corinthians estava muito bem preparado para não entrar em provocação do São Paulo. Ele citou muito até o Caleri, mas entendendo que o São Paulo ainda alguns jogadores viriam pela questão do 6-1 do ano passado. E o Corinthians, sim, em campo, vários jogadores que estavam naquela goleada. Você em algum momento teve alguma preocupação disso, do que poderia acontecer, de nervosismo ou provocação de São Paulo para com seus jogadores? Chegou a conversar alguma coisa disso? E o que o Corinthians mostrou dentro de campo foi realmente que entrou para jogar bola e que o 6-1 faz parte da história do passado? Não falei a esse respeito,
porque justamente por ser uma situação passada. Apenas, eu não sei o que o Felipe falou e o que aconteceu dentro do campo, eu vi que houve um bate-boca, isso eu consegui presenciar. A única coisa que eu colocava, eu digo, concentra no jogo. Concentra no jogo. Era isso que eu colocava. A outra é o respeito à grandeza do clássico e respeito ao outro lado. Então, dizer assim, ó, pô, eu vou competir o máximo, vou dar tudo que eu puder, que foi o que aconteceu com o São Paulo. E nós temos que respeitar que o outro lado está buscando também o seu melhor. Então, fica focado em quem jogar, competir leal. Quando errar, como aconteceu com o Iago, ter o Cássio para fazer a defesa. Depois foi lá na frente e decidiu o próprio Iago. E iriam os dois para a área. Eu digo assim, Felipe, não vai, jogou quarta-feira, não vai, deixa a velocidade, deixa o Iago. Vai lá. Senso de equipe. Né? Daqui a pouco precisa um para bloquear cruzamento, porque estava aí, botou o Kelvin com outra de velocidade do lado para bloquear cruzamento e não deixar que essa bola chegue na área. Vai lá e faz. A gente está preocupado e a equipe crescer e amadurecer ela e apressar etapas e respeitar o São Paulo. Tite, se você me permite fazer duas perguntas em uma, eu vou fazer. A primeira é que quando saíram os jogadores titulares do Corinthians, campeões brasileiros, e não por acaso criou-se um clima de desalento, que o Corinthians se desfez e você tinha que remontar. De repente surpreende, apesar de todo o pessimismo que existia, o Corinthians começar a temporada oficialmente com 100% de aproveitamento. E a segunda pergunta sobre o jogo, questão técnica só, tática na verdade. Apesar do Guilherme Arana estar pendurado, por que você não o sacou? Surpreende, sim. Os resultados, mas surpreende antes o desempenho. Eu não imaginava que... E falei isso para os atletas, porque lá na Flórida, eu, o Edu Gaspar e o Fábio Macerejan, a gente, quando ia para o trabalho, colocava os atletas num nível de treinamento, de competição, de seriedade impressionante. E que parecia que eles não sentiam a saída do amigo deles. O Gil saiu e comoveu todo mundo. Mas aí, quando entrou para dentro do campo, todo mundo trabalhando muito sério. E eles nos resgataram. Se a gente, de alguma forma, estava sentindo, eles nos resgataram pela qualidade do trabalho. Então, é surpresa, assim, eles nos puxaram para junto. O nível e o desempenho está me surpreendendo, está acima do que eu imaginava. Em compensação, eles estão ferrados comigo, porque eu vou estar cobrando mais. Ah, me deram isso daí, então eu sei que pode, aí eu vou cobrar mais. Do Arana. Eu fiquei na dúvida, sabe por quê? Porque eu tinha o Giovanni Augusto do lado direito que já estava pedindo para sair. O Maicon jogou quarta-feira pedindo para o senhor não dar, sentindo o ritmo. O Rodriguinho também. O Luca, ele mexeu os dois lados direito dele. Atacante do lado direito, lateral direito, para puxar a velocidade naquele setor. E aí eu fiquei, eu digo, pô, deixa dar o sinal. E eu tentei passar primeiro uma instrução técnica. Qual é a instrução técnica quando o atleta está cansado? Mantém mais setor e trabalha mais com a bola e deixa de infiltrar, deixa de ter transições. Foi a orientação para o Maicon, ele conseguiu ficar mais uns 5, 10 minutos. E aí no final eu fiquei na dúvida entre o Wendel e eu fiquei na dúvida do Giovanni. Só que o Giovanni afogou e não tinha mais essa condição, por isso. Tite, só para voltar um pouquinho ao jogo, a gente viu uma partida, assim, de uma certa forma, bem equilibrada, né? Houve muitas faltas, muita marcação. No primeiro tempo, muitos cartões amarelos foram distribuídos, né? Em função desse equilíbrio, você diria que a falha do Lucão foi fundamental para o resultado ou o Corinthians, de um modo geral, foi melhor do que o São Paulo? Respeitosamente, eu não vi equilíbrio no primeiro tempo, eu vi uma equipe só jogando e nós fomos muito superiores. O primeiro tempo foi muito superior. A chance que teve o São Paulo foi um erro em que o Cássio fez uma grande defesa e está aí enquanto equipe, mas futebol construído, pressão alta. E se tu olhar o erro do Lucão, tu vai olhar que no mínimo tinha 2, 3 jogadores fazendo pressão dele na bola, porque quando fazia essa saída, constantemente nós pressionávamos. Então é aquilo que eu falo de erro forçado. Não é aquele erro que está circunstancial.
a grid marcação. Foi esse o mérito que nós tivemos. Porém, havia sido construído em outras situações mais para fazer o gol. Nós tivemos 2, 3, a bola atravessando as tomadas de escolha. Então, o primeiro tempo foi muito superior. Por isso que eu considero o resultado da vitória justo. Tite aqui. Eu ia te perguntar justamente sobre isso que você acabou de antecipar no lance do primeiro gol. Quando o Luca finaliza, tem 4 jogadores do Corinthians dentro da área que estavam pressionando, sendo 3, Giovani, André e Maicon, que acabaram de iniciar um trabalho. Até que ponto esse perde-pressiona, que é o mantra da comissão técnica, é algo que vocês colocam tão em prática e que se mostrou seu resultado hoje novamente? Quando há um passe negativo por parte da equipe adversária, o zagueiro corre para trás. Quem jogou bola, tu correr para trás é a pior coisa do mundo, cara. Tu não consegue ter a visão de quem te pressiona e a tua tomada de decisão ela é sempre perigosa. Seja ela de tu girar para botar longa, seja ela para te atrasar para goleiro, seja ela para... Então, quando dá passe negativo, e aí não é tu dizer assim, a teoria tu tá dando... Tá... Não, o São Paulo fez conosco quando nós demos passe negativo 2, 3 vezes, tá? E coordenar esses movimentos, porque eles são fundamentais. Inclusive, faz a equipe correr menos. Eu falo para eles, vocês fiquem atentos, homens à frente, não deixa jogar curto. Se deixar jogar curto, tu vai ter que correr até a tua linha defensiva. Agora, se tu ficar parado ali na frente, tu não deixar jogar, o cara vai ter que quebrar essa bola. Tu vai correr menos, desgasta menos. E eles têm procurado assimilar. Tite, já que o desempenho da equipe do Corinthians vem surpreendendo, né, nesse início de temporada, como você avalia, né, o desempenho do Giovani nesse início também, assumindo um papel tão importante nesse meio campo do Corinthians? Primeiro tempo rebentou. Aquilo que eu falo de gerar superioridade numérica no meio campo, que é uma ideia de futebol, tu pode vir antes, que tinha o Danilo do centro de pivô para o centro, e que antes tinha de Jadson para dentro, teve Giovani Augusto para dentro. Gerar superioridade numérica. O primeiro tempo foi botar no quadro e o técnico vai cobrar dele igual o primeiro tempo. Tite, esse tipo de resultado contra um rival, não é a primeira vez que o Corinthians joga um clássico antes de um jogo de Libertadores. Ele influencia de forma positiva no caso de vitória. Claro, se tivesse perdido, faria uma pergunta do lado negativo, mas ganhou o jogo. Há algum tipo de ganho de psicológico, de motivacional, enfim, até técnico, que você possa levar para quarta-feira, porque começa para valer a Libertadores para o Corinthians? Se tiver maturidade enquanto os atletas, enquanto equipe, sim. E não necessariamente o resultado, mas o desempenho. Eu falei isso no intervalo. Digo, se nós jogarmos igual o que nós jogamos no primeiro tempo, e nós não sairmos com bom resultado, o técnico vai vir aqui e falar para vocês a mesma coisa que jogou muito. Claro que ele vai corrigir as coisas, mas vai. Então, porque tem que colocar desempenho. Agora é a maturidade. Porque eu sei que vão vir elogios. Eu falei, normais, naturais, mas é um processo de formação da equipe. O que tu não pode deixar é baixar a guarda. E vou pegar o exemplo. Nós perdemos de 3-1 do São Paulo indo para o Mundial. Eu lembro. O São Paulo, com uma equipe que não era a que ele vinha utilizando usualmente. Eu lembro. Estou lembrando aqui a derrota, o quanto amargo foi. Era a única partida que nós perdemos. Eu digo, eu não queria era perder o clássico, nós perdemos para o São Paulo. E saí assim do estádio, resultado justo, jogador expulso, Guerreiro machucado, para ir para o Mundial. Nós saímos com o rabo entre as pernas, bem quietinho, para lamber as feridas, ver o que a gente fez de errado, a gente fez, corrigiu, foi para o Mundial e foi campeão. Agora, o lado contrário. A gente que vai iniciar uma Libertadores e achar que foi um baita de um jogo, já vai... Equipe em construção e segue esse processo com naturalidade. Alegria, sim. Claro, ninguém está... Pô, claro, estou contente, estou feliz. Sim. Já segue o trabalho em seguida. Eu pedi para você falar, por favor, sobre o Rodriguinho, que parece ser um dos jogadores que mais cresce de produção na equipe nos últimos tempos. Não só controlando a posse de bola, mas hoje fez alguns desarmes importantes ali em frente à área. Vai ser difícil tirar ele da equipe quando tiver todo mundo no mesmo nível? Eu só quero que as pessoas tenham
tenham calma. Eu falo para as pessoas, para o torcedor, vocês me perguntam assim, ó, às vezes quando vocês fazem uma pergunta assim meia espetada, vocês falam assim, vocês pegam o clichê e dizem assim, ó, o torcedor quer saber. Não é assim? Para dar uma atenuada na pergunta, o torcedor pede, lá enfia a faca. Então agora eu vou pegar o outro lado. O torcedor quer saber. Então eu vou colocar, calma com os jogadores jovens que vieram. O processo de entrosamento, executar uma função. Não dá para dizer assim, ó, o Giovanni Augusto pode fazer a função de meia para flutuar do lado direito. Calma, jogou muito mesmo, mas vamos ver se dá. Espera 5, 8, 10 jogos. O Guilherme dava para fazer uma função central, tanto de pivô como de... Espera, calma. O Danilo não dava de 9. E hoje todo mundo fala que dá. Então espera as coisas acontecerem. A gente vai tentar apressar essa etapa, mas dê um tempo para que as coisas possam acontecer, para que elas possam se mostrar melhor.